Olá, estamos ao vivo mais uma vez, mais um Chat English U, quinta-feira, 27 de março, meio-dia e 22, começando mais um bate-papo, mais um Chat English U. Não consegui começar meio-dia em ponto, mas estou aqui 20 minutos depois e para falar de outra coisa muito importante, bate-papo rapidinho aqui sobre o aprendizado de idiomas, em especial o inglês. Meia horinha aqui, vamos responder essa pergunta. Por que não lembro as palavras quando preciso falar inglês? Acontece isso com você? Se você está ali no início do aprendizado, antes até do pré-intermediário, mas se também já passou do pré-intermediário, isso acontece muito. Eu acredito que até o nível intermediário acontece muito isso, os alunos nos perguntam muito, né? E é uma dúvida da maioria das pessoas que estão estudando, acham que pode ser um problema, né? É só comigo que acontece isso, e na verdade não é. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Abraço para Fernanda, nossa aluna que acabou de entrar aqui. Seja bem-vinda, Fernanda. E esse bate-papo aqui é para você. Vou falar sobre por que você não lembra as palavras ou por que os vocabulários não vêm na mente quando você quer falar algo em inglês. Você que terminou o pré-intermediário agora, está indo para o intermediário, vai passar muito por isso. Primeira coisa é entender que isso é muito, muito normal, tá? É natural, acontece com todas as pessoas que estão aprendendo o segundo idioma. Inglês, espanhol, alemão, italiano, enfim, ok? Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, né? Muita gente vai assistir depois, não no formato ao vivo. Esse bate-papo sempre na hora do almoço, ali entre meio-dia e 1h, sobre o aprendizado de idiomas. E você que está vendo pela primeira vez, no nosso feed aí no Instagram e também no nosso canal do YouTube English U, você pode assistir, rever todos os bate-papos aqui, todos os chats English U ao vivo, que foi gravado, né, e está disponível então no nosso perfil aí do Instagram e também no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, os cortes. Relembrando, antes de eu começar a responder a pergunta, esse Instagram aqui era o meu Instagram pessoal e agora passou a ser o Instagram da English U. Por motivos aí do nosso tráfego pago, da nossa divulgação paga, nós tivemos que fazer essa alteração. Então, o meu perfil pessoal, que era esse, agora é o perfil da English U no Instagram, e vice-versa, o perfil que era da English U, agora é o meu perfil pessoal. Então, compartilhe para que mais pessoas acompanhem e a gente vai seguir aí se comunicando, colocando muitos conteúdos diários sobre o aprendizado de idiomas, em especial o inglês, o espanhol. Bom, por que você não lembra os vocabulários então? Primeira coisa, isso é normal. Segunda coisa, e importantíssima do tema de hoje, é que existem os vocabulários que para você estão ativos e vocabulários que para você ainda está passivo. Então, se você entender como ativo e passivo, existem esses dois tipos de vocabulários. Os que você esquece e não lembra são os vocabulários passivos. Por quê? Ele ainda não se tornou ativo. O que é um vocabulário passivo? Aquele que você esquece porque ainda não gravou, não memorizou, ainda não é natural para você. E o que é um vocabulário ativo? Aquele que você usa com naturalidade. Tanto na escrita, quando você lê, você também sabe o que é. Quando você escuta, você também sabe o que é. E quando você fala, você utiliza sem dificuldade alguma. Esse é o vocabulário ativo, tá? Então, a luta, né, os estudos são para que a maioria dos vocabulários que você começa a aprender novo passe de ser vocabulário passivo para ser vocabulário ativo. Por isso que você estuda inglês, por isso que você estuda espanhol, por isso que você tem um professor. Para você fazer ações, práticas, estratégias, técnicas que a gente passa para você
fazer com que os vocabulários passivos se tornem ativos. E como eu conversei aqui com você num vídeo anterior, numa live anterior, falando que a União Europeia, de acordo com a União Europeia, se você tem 2.500 palavras ativas no seu idioma, você é considerado fluente. Você já se comunica naquele idioma. Então isso envolve verbos, envolve vocabulários adjetivos, envolve pronomes, envolve advérbios, enfim, no geral, 2.500 vocabulários ativos, segundo a União Europeia, você já se comunica naturalmente no idioma. Um abraço para Isabel Fernandes, que acabou de entrar também, está acompanhando aí a nossa live. Por que eu não lembro os vocabulários quando eu preciso falar? Porque quando eu escuto também eu não recordo o que significa? Porque quando eu leio eu não entendo, né? Eu não sei o que significa aquela palavra. O motivo é que essa palavra que você não recorda, esses vocabulários, eles são passivos. E você precisa usar agora o passo 3 que eu vou dizer, essa técnica para ser mais rápido, você trazer os vocabulários passivos a se tornarem ativos. Ou seja, vocabulários que você lembra na hora que precisa falar, vocabulários que você lembra quando precisa escrever e quando alguém fala com você, você passa a entender. Então é normal isso, não lembrar alguns vocabulários, e é normal no início você não lembrar muita coisa. Mas muita coisa. Às vezes você confunde os próprios pronomes. I, you, he, she, it, né? We, they. Às vezes você confunde o he com she quando você está começando. Isso é super natural. No português a gente troca, né? Também no nosso idioma nativo. Mas com o tempo você vai habituando, você vai lembrando vocabulários do dia a dia, porque você coloca em prática essa técnica que eu vou dizer aqui daqui a pouco, que é o terceiro passo. Então, primeira coisa, é normal não lembrar, isso acontece com todo mundo, não se irrite por isso. Segundo passo, o motivo que você esquece é porque esses vocabulários não ficaram ativos, eles são passivos, seu cérebro ainda deixa ele de lado ali, ele não está ativo no seu cérebro para que você entenda, tanto na escrita, quanto na leitura, quanto na escuta e quanto na fala, nas 4 habilidades. Terceiro, a técnica é utilizar o idioma diariamente, né? Praticar tudo que eu venho falando, que eu falei na live de ontem, por exemplo, de quarta-feira, eu comentei sobre 3 técnicas para você trazer o idioma para o dia a dia, né? Uma era descrever as pessoas, assiste lá, descrever objetos, descrever fotos, imagens e contar sobre o que está acontecendo. Então, você deve fazer isso todos os dias. Olha como voltamos aí no bate-papo de ontem. Trazer o idioma para o dia a dia, praticar sem medo, e a repetição da sua prática vai fazer com que aquele vocabulário, né, fique ativo. E aí eu vou mais além ainda. Se você falar de assuntos diferentes diariamente, começar a aprender a falar um pouco de você, depois contar o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer amanhã, você vai tornar ativo realidades, situações, realidades que você já falou sobre elas, você vai ter mais habilidade para utilizar, porque a maioria dos vocabulários daquela situação é ativa para você. Um aluno nosso que está na 8ª aula, ele faz o Introduce Yourself. Ele grava um vídeo falando um pouquinho dele. Hi, my name is Ricardo, I am 41 years old, I live in Limeira with my parents, with my wife, with my son, and I really like to study English, I really like to get quiet in my house, eu gosto de ficar tranquilo na minha casa, né? Enfim, e esse aluno na 8ª aula, ele fica com medo. Nossa, eu tenho que decorar essas palavras, eu não lembro o que eu tenho que dizer. Por quê? Porque isso é novo, né? Você está passando a fazer aquilo pela primeira vez. Aí o aluno fica com receio, nervosismo, faz o vídeo, depois passa a usar isso com naturalidade. Lá
por exemplo, oitava aula, né? Vamos pensar aí, no segundo mês de aula, né? Ele já consegue falar dele naturalmente, em inglês e espanhol. No terceiro mês, isso já ficou tranquilo, porque ele já repetiu tantas vezes, já falou dele tantas vezes, que isso já não é mais um problema. Por quê? Todos esses vocabulários, toda essa situação sobre o introduce yourself, que é falar sobre você, já está ativo. Então, olha só, você torna vocabulários ativos, de passivos para ativos, e histórias, situações passivas para ativas. Isso é o segredo para você passar a falar com naturalidade e, naturalmente, você vai esquecer menos. Você vai passar a ter mais vocabulários ativos do que passivos. Você vai lembrar mais do que você quer dizer e do que você lê também, do que você escuta, tá? E do que você escreve, do que esquecer. E aí o que vai acontecer? Não é uma mágica, mas é um resultado de muita prática e de muito estudo, né? De fazer isso que eu estou dizendo, vai acontecer uma coisa natural. Você vai estar falando, se comunicando com naturalidade. Você vai errar menos do que quando você errava no início. Você vai acertar mais. E aí sim é momento de se orgulhar e de falar, olha, passei pelo processo. Então, isso também está ligado com os níveis de idiomas. Você começa a escrever no idioma, a ler no idioma, aquilo é difícil no começo, as estruturas, depois você passa a falar aquilo que você escreveu e leu, e aí daqui a pouco você não depende da escrita mais para falar. É o que sempre eu estou falando aqui nas nossas lives, em cada tema uma coisa vai puxar a outra. E para você que vem estudando, entenda, é normal, né? Focar naquilo que é essencial, que é a prática, a repetição, né? Nisso que eu estou dizendo nessa técnica. Então, de novo, primeiro, é normal não lembrar os vocabulários, todas as pessoas, desde o que tem facilidade e o que não tem, esquece vocabulários. Vocabulários são passivos para todas as pessoas. Segundo, né, entender que isso é normal porque é vocabulário passivo e ativo. E praticar a técnica que é usar o idioma, falar de diferentes assuntos, escrever de diferentes assuntos, utilizar os tempos passado, presente, futuro e também o contínuos, que é o que está acontecendo, e a naturalidade na comunicação vai vir, que é aquela comunicação natural, né? Ela vem por consequência, né? Diz aí nos comentários se acontece isso com você. Você que está assistindo agora ao vivo e você que está assistindo também depois. Vou compartilhar aqui mais uma vez essa live. Sempre eu faço isso no começo. Já falei bastante aqui sobre o assunto, já fui direto. E agora vou compartilhar aqui para que chegue até mais pessoas. E você que segue a gente, compartilhe para que chegue até mais pessoas esse conteúdo, ok? Vamos lá, compartilhando aqui eu mesmo com os seguidores que estão online, os que também não estão, que sempre acompanham a gente, para que possam assistir também depois, né? No futuro aí, podem, depois que chegar em casa, aí assistirem, né, esse conteúdo e se beneficiarem dele. Escrevem aí, por favor, escrevam aí se isso acontece ou já aconteceu com você. Se você já tem nível, né, no idioma, você já fala com naturalidade, você já tem o nível B2 do idioma, se você já é avançado, se você já é fluente no idioma, com certeza você passou por isso. Escreva aí se aconteceu isso com você. Um abraço para aqueles que estão acompanhando agora ao vivo, né? Tendo seu tempo aí também, compartilhe para que chegue até mais pessoas esse conteúdo. Bom, vamos lá. Já dá para compartilhar aqui. É tudo separadamente, individualmente. Isso aí. Olha lá, a Fernanda acabou de comentar. Acontece sempre. KKK. É isso, Fernanda. Agora é entender que é normal, tá bom? Entenda que é muito normal isso, tá? Acontecer.
E use essa técnica que eu falei. Um abraço para a Cecília que acabou de entrar, aluna online. Cecília, estou aguardando a sua próxima aula do online, hein? Cobrando aqui ao vivo, hein? E acontece isso com você, você está chegando no pré-intermediário, está escrevendo bem já está lendo bem e já me falou sobre isso, né, Cecília, no WhatsApp. Ricardo, eu não lembro os vocabulários, acontece isso. E esses bate-papos ao vivo aqui, né, no horário do almoço, todos os dias, de segunda a sexta, é para ajudar nisso. Você que vem estudando com a gente, que é nosso aluno presencial online, você que começou a estudar agora de forma presencial online, você que não começou a estudar ainda e acha que é impossível aprender o idioma, e reanimar aí as pessoas a se doarem, né? A fazerem exatamente o que precisa ser feito, focar, ter foco naquilo que funciona. Então o que funciona é trazer o idioma para o dia a dia. Se você está escrevendo, escrever bastante, mesmo que não venha os vocabulários, pesquise, peça ajuda ao professor, né? E não tenha medo, né, de praticar, não pare de praticar porque você esquece. Isso é o maior erro. Você tem que continuar praticando, e porque o segredo é praticando que o vocabulário vai se tornar ativo, a história vai se tornar ativa, tá? Então é muito legal. Escreva sobre você, escreva sobre o seu dia, né? Uma dica muito legal é você fazer um diário. Todos os dias, no final do dia, ou talvez se for melhor para você no começo do dia, na parte da manhã, não precisa ser uma agenda, um diário novo ali não, pega um rascunho ali, escreve sobre como foi o seu dia anterior, escreve como foi o seu dia se você estiver escrevendo à noite. Eu fiz muito isso. Anotar vocabulários, Ricardo, no caderno, na apostila, no material, também ajuda? Claro que ajuda. Se você está escrevendo, ó, nas 4 habilidades, se eu escrevo esse vocabulário, a chance dele se tornar ativo é depois da 3ª vez que eu escrevi. Talvez dentro de um contexto, de uma história, talvez esse vocabulário sozinho, né? Dentro de um contexto ou sozinho também funciona. Mas normalmente o cérebro faz esse vocabulário se tornar ativo, cientificamente isso é comprovado a partir da 3ª vez que você utiliza, tá? Então até a 2ª é certeza que não. Então por isso que você tem que repetir muito, tá? E tem que fazer isso na fala também. 3 vezes no mínimo na escrita, falar 3 vezes no mínimo esse vocabulário, repetindo aleatoriamente. Por isso que nas nossas aulas a gente repete os vocabulários. Tem uma lista lá de vocabulários, por exemplo, verbo, have, need, study, né? Learn, forget. Só de repetir já é a 1ª vez. Quando você repete depois contando isso num contexto, 2ª vez. Quando você fala de novo essa mesma coisa uma 3ª vez. E a partir daí, da 4ª, da 5ª, se torna ativo tanto a história, aquele assunto que você está praticando, quanto os vocabulários que você precisou. E vai chegando um momento que depois você vai tendo uma gama de vocabulários ativos mais do que a quantidade de vocabulários passivos. E é essa a ideia. É aí que você se torna um comunicador de idioma com naturalidade. É aí que você se torna um fluente no idioma. Então, muita gente quer pular essa etapa, desiste antes disso. E na verdade, Ricardo, eu tenho que fazer isso todo dia? Não. Se você conseguir fazer um dia sim, um dia não, mas pelo menos uma vez na semana, além da aula, você precisa ter contato com o idioma na forma escrita, lida, falada, escutada, pelo menos além da aula uma vez mais, tá? E isso vai ficando gostoso depois. O idioma depois ele tem que fazer parte da sua vida, e é a intenção. Quando você está aprendendo inglês ou espanhol, a ideia é você aprender para utilizar no dia a dia, para usar no seu trabalho, para utilizar naturalmente quando você está lendo um livro, quando você está lendo um artigo, quando você está usando a internet. É muito legal você assistir um vídeo em inglês e poder entendê-lo, né? Sobre o assunto que você queria aprender em espanhol e assim por diante. Então, escrita pelo menos 3, 4 vezes. Na leitura, leia bastante. Leia os textos que tem no seu material, né, presencial. Leia na sua casa. Também isso ajuda muito, tá? Seja curioso. Tem muitos outdoors em inglês, né, na sua cidade.
Tem muito conteúdo em inglês que você vê no celular. Mude o seu celular para inglês assim que você chegar no nível pré-intermediário. Esses vocabulários vão se tornando ativos só de você ver. Então, por exemplo, meu celular tá em inglês, está escrito live, alive, tá ao vivo, alive, tá? E também, quando você está usando o WhatsApp, typing, tá digitando, não vai aparecer digitando, vai aparecer typing em inglês. Então, esses vocabulários vão se tornando ativos conforme você vai tendo contato com ele. Turn on, turn off, ligar, desligar. Muitas pessoas antigamente, né, aí há 10 anos atrás, algumas ainda fazem hoje, colocam post-its, né, nos vocabulários do quarto, né? Quem mora sozinho põe na casa toda. Por exemplo, lá tem um violão lá atrás, ó, coloca um guitar, né, um guitar. Coloca lá um post-it ali para não esquecer. Claro que é um vocabulário muito tranquilo, simples, né? Mas você pode fazer isso com outros vocabulários, book, né, frame, um quadro, enfim, desktop, e assim vai indo, fan, ventilador. Tô olhando tudo que tá aqui, eu tenho uma cabaninha aqui do meu filho nesse cômodo, é uma hut, né, uma cabana, e aí você pode colar ali um post-it, e toda vez que você passa perto daquele objeto, você lê aquele vocabulário, e você já vê em inglês ou em espanhol, e ele passa a ser ativo lá da segunda, terceira vez. Tá? Na fala, você precisa usar pelo menos 3 vezes. Então, esse vocabulário pelo menos umas 3 vezes, repetindo, colocando em assuntos, falando ele em situações naturais. Tá? É isso. E na escuta? Escutar pelo menos 3 vezes aquele vocabulário. Então, você assiste coisas de nativos, você escuta na sala de aula o professor falando em inglês ou em espanhol, você escuta um e-book em inglês, um audiobook, perdão, em inglês ou em espanhol, e aí você vai trazendo esses vocabulários na escuta também para a forma ativa. E olha que legal, pode acontecer, é normal, acontece muito. Às vezes você tem um vocabulário ativo na escrita, porque você usou muito ele na escrita. Aí você escuta, você não entende, não sabe o que é, porque na pronúncia é diferente de você ver na escrita. Então quando você lê e quando você escreve, você sabe o que é. Mas quando você escuta, você não sabe o que é aquele mesmo vocabulário que já é ativo na escrita para você. Isso é normal. Por quê? Você praticou ele na habilidade da escrita e na leitura o suficiente, pelo menos 3 vezes ou mais, e na escuta ainda não foi feito isso. Olha que legal. Então, por isso que muitas pessoas escrevem bem, leem bem, até o pré-intermediário, e na hora de falar e escutar não tem níveis. Alunos intermediários, que a escuta não é tão boa, porque escuta menos do que fala mais do que escuta. O oposto, tem gente que joga videogame, né, aí, e tem uma escuta muito boa, porque joga online com pessoas de outros países. Então escuta muito bem, mas não consegue falar. Por quê? Porque não praticou a fala. Então olha que legal, encerrando esse nosso bate-papo de vocabulário ativo e vocabulário passivo. Qual é a ideia? Eu preciso praticar as 4 habilidades, no mínimo 3 vezes o vocabulário e a situação na escrita, no mínimo 3 vezes na leitura, né, que é a segunda habilidade, ler aquele vocabulário para ele se tornar ativo na leitura. Na fala, falar esse vocabulário pelo menos umas 3 vezes, tá? O seu cérebro vai fazer esse vocabulário se tornar ativo a ponto de você não esquecer mais. E na escuta, escutar também várias coisas. Então, por isso que é um tempo para você ficar com as 4 habilidades, ó, bem apuradas. Então, para você melhorar o seu idioma, um abraço para Rafa Ganassa, que acabou de entrar, né, aqui na nossa live, um bate-papo, então, todos os dias, segunda a sexta, né, entre meio-dia e 1 da tarde, às vezes meia hora, 40 minutos, depende do assunto. Hoje falando aí sobre vocabulários ativos e passivos. Por que que eu não lembro vocabulários quando eu preciso falar? Só que não é só na fala. Eu falei aqui durante esse bate-papo todo que isso acontece nas 4 habilidades. E muita gente, uma pessoa que é tímida, às vezes na fala, ela demora ela esquece mais vocabulários na fala.
porque ela é mais tímida, então ela escuta mais. E aí ela pratica mais a escuta, tem mais vocabulários e assuntos ativos na escuta. Joga mais videogame, então escuta mais e fala menos, tem a escuta mais apurada. Tem alunos que não querem escrever, eu não gosto de escrever, né? Não gosto de fazer frases. Aí o que acontece? Esse aluno consegue falar, consegue escutar, mas na hora que precisa escrever um texto tem dificuldade. Olha só, na questão da fala e na escuta, que é uma parte mais difícil, vamos pensar assim, que são as duas últimas habilidades mais praticadas, que aqui no nosso material você pratica mais a escuta, mais a escrita e mais a leitura no início, para depois chegar seguro na fala e na escuta. Mas quem não escreve, o que acontece? Não consegue escrever. Imagina uma pessoa que fala, escuta, entende o idioma, consegue falar, se comunica, mas não escreve e tem dificuldade até para ler, porque se não escreve, a leitura é uma consequência. Olha que legal você entender isso. Então é muito, muito importante esse assunto. Aplique isso, entenda isso e não deixe de praticar o idioma por conta disso. Abraço para o Ricardo Chenor, que acabou de entrar também, né? Uma live diária, na hora do almoço, do meio-dia até 1h da tarde, aí, muitas pessoas acompanhando ao vivo, né? Começando essas lives aqui nesse canal do Instagram, e depois você tem no Reels para assistir depois, ela fica salva aqui no Instagram, e no nosso canal no YouTube também, que nós temos ali mais de 5.000 inscritos, quase 5.500 inscritos. O pessoal vai beneficiando dos cortes, das lives completas também. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, English U, só digitar no YouTube, você vai achar muito conteúdo bacana, recente, conteúdo antigo, né? A English U tem 12 anos já que grava conteúdos. Nosso curso online já tem 10 anos já de curso online, 12 anos do curso presencial. Um abraço para Ju Zanello, que acabou de entrar. É isso mesmo. Então, esse assunto é muito importante. Pratiquem isso. Quem chegou agora, volte aí, né? Assista toda a live de novo. Conteúdo muito importante para você que quer, no segundo idioma que você está estudando, inglês ou espanhol, alcançar a fluência, alcançar a comunicação com naturalidade. E fazer também do processo de aprendizado do idioma, fazer desse processo de aprendizagem, né, uma coisa mais enjoyment, né, que a gente fala em inglês, uma curtição. Não precisa ser chato aprender inglês, não precisa ser chato aprender espanhol, e a nossa metodologia prova isso. Claro que é necessário estudar as estruturas, claro que é necessário escrever, claro que é necessário ler, claro que é necessário praticar a fala, claro que é necessário escutar, mas isso é parte do processo e não precisa ser feito com pressão. Não deu hoje, não se cobre, faça amanhã, tá? Se você estuda presencialmente, não perca aulas. Isso é a primeira coisa, a primeira dica, tá? E se você estuda online, não deixe de seguir ali as suas 2 aulas, né, no formato online e ter o contato com o professor, você que estuda presencial online com a gente. E você que não estuda ainda e está acompanhando esse conteúdo, quer conhecer, saber mais sobre a English U, você pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp, que você tem aí na bio desse Instagram. Você pode entrar no nosso site englishu.com.br, ver muitas informações lá e entrar em contato pelo WhatsApp, que tem o link lá também. Acessar nossas redes sociais no Facebook, também o nosso canal no YouTube com muito conteúdo gratuito. E também, se você tiver dúvida sobre alguma coisa, nos chame no WhatsApp. Você pode falar, se você for aí da região de Santa Gertrudes, né, Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, temos uma unidade presencial em Santa Gertrudes, no centro de Santa Gertrudes, a nossa unidade 2, e aqui em Limeira já vamos completar 1 ano de English U em Santa Gertrudes em junho e 12 anos de English U em junho também aqui em Limeira. Ok? Limeira, Rua Ceará, número 686. Sempre você vai ver uma cabine, uma réplica da cabine de Londres em frente da nossa escola. Tanto na Rua Ceará em Limeira, quanto na Rua 1, no centro de Santa Gertrudes. Fica o meu abraço aí para você.
Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Compartilhe para que chegue até mais pessoas. Um abraço para Rafa Ganasa, que começou a seguir a gente agora. E compartilhe. Qualquer dúvida é só nos chamar. E faça do aprendizado do inglês ou do espanhol, né, uma curtição. E se orgulhe, né? Tem a frase de sempre, né? Daqui a um ano você vai se orgulhar por ter começado hoje. Ok? See you tomorrow. Sexta-feira, amanhã, nosso último bate-papo da semana, nossa última live da semana. Segunda a sexta, da meio-dia a 1h, né? Sempre aqui, batendo papo com vocês, interagindo e deixando conteúdo aí de valor, né, para o nosso WhatsApp, para nossas redes sociais. Hasta amanhã.